é todo meu participar com você desse trabalho, que eu acho que vai ser um trabalho de arquivo para a nossa doutrina, que até hoje ninguém havia pensado nisso. E eu tenho certeza que era o sonho de mamãe, essas filmagens, gravar. Se na época dela houvesse essa facilidade, nós hoje estaríamos muito melhor em questão doutrinária, estaríamos gravando todas as aulas dela. Mas nunca é tarde para começar alguma coisa. Eu fico muito feliz de poder participar junto com você e fazer parte dessa história, que também faz parte de mim, né? E a vida nossa vida, a vida de mamãe, a minha vida junto com ela, a mamãe foi uma pessoa, foi uma mãe excepcional. Ela ficou viúva muito nova, muito bonita, viúva com 22 anos, e meus avós paternos, que eram os pais de papai, eles moravam em Buenos Aires, na Argentina, de onde veio o nome Zelaya. E eles na época não queriam, não gostavam de mamãe, nunca aceitaram o casamento de mamãe. Então, quando papai morreu, a mamãe ficou viúva, com 4 filhos e 12 contos de réis, naquela época de dívida. E meus avós maternos, eles rejeitaram mamãe porque não queriam. E meus avós paternos queriam Beto e a Lúcia, só. Eu e Verinha ficamos rejeitados praticamente. E a mamãe não aceitou. Então foi a luta. Eles entraram com processo contra a mamãe, fizeram de tudo, mandaram pistoleiro buscar os meninos. E ela foi uma verdadeira mãe, realmente. Nós nunca ficamos longe dela por longos tempos. Então, papai tinha deixado uma casa, mamãe vendeu, pagou as dívidas e montou um foto. Isso, que cidade? Em Ceres. Isso em Ceres, Ceres, Goiás. E aprendeu a tirar fotografia, fez uma foto lá, um lambe-lambe, e começou a tirar foto. Mas não era só isso que ela queria. Então ela foi à luta, correu atrás, tirou carteira de motorista, foi a primeira motorista profissional do Brasil para dirigir caminhão. E comprou um caminhãozinho e nós saímos com ela. Onde a safra estava boa, ela ia para lá. Então viajamos todo o Brasil na carroceria do caminhão junto com ela. E ela sempre conosco ali, ligada, mesmo a única coisa que ela fazia, depois que fez as pazes com os pais dela, ela às vezes nos mandava passar as férias em Jaraguá, onde moravam os pais dela, meus avós. Os meus avós paternos sumiram e nós nunca mais soubemos nada deles. E esses de Jaraguá, nós passávamos as férias lá. E era uma coisa fantástica, porque a gente esperava ela, no dia que ela marcava, ela chegava. Então, quantas vezes a gente ficava lá no Natal,
E a gente ficava esperando até a noite de 24, aí ela chegava, quando o caminhão começava a buzinar lá em cima, a gente já sabia que ela ia chegando com os brinquedos, com os presentes. Então, foi uma luta e ela sempre junto conosco, não abria mão para nada desses filhos dela. Antes de eu nascer, ela foi lá para casa, ainda criança, ela era uma menina ainda, uma jovenzinha, e passou a nos olhar. Então, quando mamãe saía, e ela foi uma companheira fora de série com mamãe. E até hoje, que eu digo, até enquanto mamãe estava viva, a mamãe obedecia a ela. Quando a mamãe estava nervosa, querendo brigar, querendo mudar, a Estude chegava e acabava com a história dela. Madrinha, olha aí o que você está fazendo. Então ela quietava, obedecia. E a educação que nós temos hoje, praticamente foi Gertrudes que nos deu, porque a mamãe dava comida. E a Gertrude dava a educação, porque ela que ficava conosco o tempo inteiro. Quando a mamãe estava viajando, trabalhando, ela estava nos educando. Nunca nos bateu, mas também, quando a mamãe chegava, ela entregava todo mundo e a mamãe sambava todo mundo também. Neste domingo do amanhecer está o padre José Vicente César, um dos mais afamados antropólogos do Brasil. O padre César acompanha há 10 anos o fenômeno aqui do Vale do Amanhecer e já publicou um livro sobre Tia Neiva. Padre, como é que o senhor analisa a personalidade de Tia Neiva? Quem foi ela? A Tia Neiva é uma personalidade sem dúvida extraordinária e pertencendo à tradição de famílias católicas e não encontrando nos ambientes eclesiásticos uma maneira de desdobrar as suas forças espirituais ou mediúnicas, como se chama no espiritismo, ela então palmilhou um caminho próprio e começou há mais de 20 anos com esse movimento hoje caracterizado como Vale do Amanhecer. É um movimento de espiritismo, mas não atrelado à doutrina de Allan Kardec, mas com suas próprias características, tanto nas curas espirituais, como também nos atendimentos aqui às populações carentes que acorrem numerosas ao Vale. A obra romana. A mamãe nunca nos forçou a religião nenhuma, mas ela era muito católica. Ela veio de uma família de formação católica, religiosa. Às vezes ela fazia a gente até atravessar a rua para pedir a bênção ao padre, entendeu? Então, de uma formação religiosa católica. Assim que veio a mediunidade nela, foi um assombro, porque ela não entendia nada de espiritismo. E esses primeiros sinais, como é que aconteceu? Rapaz, essa aí é uma longa história, mas muito sofrida para ela, mas muito bonita também. E toda a história tem os dois lados. A história de mamãe e nós junto com ela foi uma história muito sofrida, por isso nós temos essa doutrina tão grande. Nós, depois de ter passado uma temporada muito brava para nós, questão monetária e tudo, mamãe chegou ao ponto, depois de viajar pelo Brasil quase todo, ela chegou a ser motorista de ônibus de lotação em Goiânia. Isso em 1955.
Ela era motorista e o Beto era o cobrador. Você vê, o Beto tinha 9 anos, 8 anos, já era cobrador de ônibus. E assim que surgiu Brasília, em 1957, ela vendeu a casa lá de Goiânia e comprou um caminhão velho lá e rapamos o pé para Brasília. Em 57, sem lugar de morar, sem lugar de ficar, sem nada, sem nem conhecer. Isso era normal de mamãe. Ela cismava de ir para um lugar e pegava o carro e ia. Por muitas vezes eu acordei na carroceria de caminhão, dormia numa cama e acordava na carroceria, né, balançando em cima de um colchão. Isso era a coisa melhor do mundo. Então, quando nós chegamos em Brasília, nós ficamos morando debaixo de uma lona, à beira do rio, ali depois do Hotel Brasília, em 57. E a mamãe era muito amiga de Bernardo Sayão. Aí ela foi ao encontro de Bernardo Sayão, e o Sayão, até que ela conseguiu falar com o Bernardo Sayão, porque ele ficava muito com o Juscelino, nós ficamos uns 15 dias morando na beira do coado e debaixo de uma lona. Aí a mamãe conseguiu falar com o Bernardo Sayão e ele deu para ela, naquela época, no W3, ele deu 3 casas para ela, na W3, e aquelas casas da fundação ali, hoje é 700 não sei o que ali, né? E ela não quis, porque era mata, era um cerrado. Ela quis um lote no Núcleo Bandeirante. Aí ela ganhou um lote lá, e ele conseguiu fichar o caminhão dela na Nova Cap. E nesse lote, ela fez uma casa de bambu, toda de bambu. Bambu em pezinho assim, entendeu? A separação, os quartos, porque já não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha um caminhão. Então ela foi para o mato, arranjou uma moita de bambu e fez a casa. As telhas eram aquela telha de petróleo, né? Que tinha, asfalto. De asfalto. Então, era baratinho e cobriu com aquilo e nós ficamos lá um tempão. E nisso ela comprou outro caminhão, e comprou outro, e nós estávamos com 3 caminhões já. Então tinha tirado o pé da miséria, estava bem bom. Aí foi quando começou a aparecer a mediunidade de mamãe. Ela começou a ver espírito, não tinha noção do que é, procurou o Padre Roque. O Padre Roque falou: minha filha, faz o seguinte, você me traz uns caminhões de areia e umas pedras, que aí eu tiro os demônios de você, entendeu? Aí ela já ficou brava, porque ela achava que prece, reza, qualquer coisa nesse sentido não se cobra, né? Ela já tinha essa formação. E o negócio pegou. E ela começou a ficar louca. E justamente nessa época também, a Nova Cap começou a pagar, não pagar, atrasar, entendeu? E a nossa vida foi, ela foi vendendo os caminhões e a mediunidade em cima, até que uma vez ela ficou desacordada e nós chamávamos, naquela época não tinha facilidade de achar um médico, então foi atrás de farmacêutico, de raizeiro, entendeu? E nessa época ela já estava com um companheiro que era o Getúlio, e esse companheiro dela, o Getúlio, tinha uma noção
de espiritismo, porque o irmão dele era espírita. E o irmão dele chamava até Kardec, parece. É Kardec. E mandou chamar o irmão dele lá, o irmão dele chegou lá e fez uma batalhada da maneira dele, né, que não existia ainda. E a mamãe melhorou. E aí foi explicar para a mamãe e para o Getúlio que a mamãe estava com problema mediúnico, problema de espiritismo. Ela estava, aquele desmaio era incorporação, era alguma coisa nesse sentido. Então mandou procurar a mamãe desenvolver em alguma coisa. E aí a mamãe foi para um templo, para um centro, desenvolver no gira, gira a pessoa e tal. Eu e Verinha, nós não tínhamos idade para isso. Mas a Lúcia e o Beto entraram no gira. E foi bem nessa época também, que tem até escrito por aí, que o pai Seta Branca já estava com mamãe. Ele chegou nesse centro, o chefe lá fez a reverência e tal, tudo, e esse tempo no outro dia nunca mais funcionou, depois que o pai Seta Branca incorporou lá. Aí, logo depois, a mamãe encontrou, nós tivemos problema financeiro, a mamãe teve que vender a casa lá de baixo. Nós fomos para uma invasão. Dessa invasão, isso as coisas piorando cada dia. Nós alugamos. É isso mesmo. Nós alugamos Mamãe alugou uma casa da mãe Nenê. E essa mãe Nenê. Isso era no Bandeirante? No Bandeirante. Tudo isso ainda. aconteceu no Bandeirante? Tudo no Bandeirante ainda. E a mamãe não tinha nenhuma noção ainda de nada. E foi no Bandeirante, junto com essa mãe Nenê. A mãe Nenê já entendia, era espírita e tudo. E mãe Nenê começou a desenvolver a mamãe. Ensinar, conversar, explicar. Então, quem desenvolveu a mamãe foi mãe Nenê. O desenvolvimento todinho de mamãe. E isso, as entidades cada dia aparecia uma, diferente, outra, e foram chegando e fazendo com que mamãe entendesse os dois lados. Já via, não ficava com medo, e ela tinha muito medo de pai Seta Branca, medo, porque às madrugadas pai Seta Branca aparecia para ela aquele gigante amarelo, entendeu? Que a luz dele é amarela, aquele olhão rasgado olhando assim para ela, né? E ela lá embaixo, diz ela que dava um medo danado, mesmo sabendo que era de luz, que era um pai, né? Porque nessa época nós chamávamos ele de Seta Branca, Cacique Tupinambá, entendeu? Não tinha mais intimidade até, né? Ele nessa época já incorporava na tia e conversava com vocês? Isso foi gradualmente, entendeu? Ele incorporava caboclo, batendo nos peitos mesmo, arrebentava os peitos da mamãe, entendeu? Batia no peito mesmo. E isso, depois que ela tomou uma consciência, aí pai Seta Branca já começou a dizer a ela que ela tinha que formar um povo, que ela ia ter muitos filhos, entendeu? E ela vai, vou ter muita gente atrás de mim, eu não gosto de mendigo, né? Ah não, meu filho, minha filha, você vai ter muitos filhos
mas filhos orgulhosos de ser chamados de filhos de Santa Branca, de filhos de Tia Neiva, e ela ficava com medo. A casa da mãe com uma invasão, ali no Bandeirante, onde ficava o Ferro Velho do Padre Cício, ali do outro lado, né, o lado direito daqui para lá. Nós fomos para essa invasão, e essa invasão nós fomos para debaixo de uma lona, e de lá nós fomos transferidos para Taguatinga. Lá eles deram 2 lotes para a mamãe, ali atrás do Cine Paranoá, e nós ficamos lá. Foi lá também que uma do maior exemplo para nós do que a espiritualidade cobra das pessoas foi ali em Taguatinga. Logo que nós chegamos, nós fomos para debaixo da lona, que não tinha casa, e ela tinha uma caminhonete, um caminhãozinho 3/4, e deu uma chuva, um temporal de granizo, de chuva de pedra mesmo, braba, que arrebentou tudo. O caminhãozinho ficou cheio de gelo, entendeu? Aquela tábua mais larga. E aí mamãe começou a desesperar, né? E a lona caiu, entendeu? Nós molhamos tudo. Eu era moleque, tinha 9 anos. Aí ela começou a xingar, mas xingar palavrão mesmo feio. Tudo que ela tinha aprendido quando era motorista. E as entidades, minha filha, cuidado, não faz isso, né? Você tem que dar exemplo. E é que nada, começou a xingar as entidades também. Aí diz ela que só viu quando o pai João chegou e ela não viu mais nada. Agora nós vimos ela cair no chão rolando e gritando, gritando e falava para cá e né, ficou doida de novo. E a gente sem saber o que é. Aí parou. Aí fomos lá, ela estava debaixo da cama, puxaram ela para trás, para fora. Ela estava toda roxa, as bolas marcadas o corpo todinho. Porque o pai João usa um terço bem grande. E esse terço é de umas bolas assim, entendeu? Umas bolinhas. De nó. É, de nó. E ele deu uma surra nela com esse terço, para ela parar de xingar palavrão. Então esse dia acabou. Aí começou, melhorou e tal, e aí veio a ordem, já não é pedido mais, aí já estava mandando, né? Para fazermos uma cidade fora de Brasília, uma cidade espírita, entendeu? Como tinha Iocanã. E aonde? Vamos para onde? Aí Tchãozinho falou... Nessa época o Tchãozinho já estava junto, já. Né? E as entidades elas são muito, não sei nem se posso falar, versáteis. O Tchãozinho vinha de uma maneira, depois vinha de outra. Manhara veio com uma Adelina, que era uma aleijada, vinha na cadeira de roda, entendeu? Aparecia para a mamãe ficava com a dozinha dela, entendeu? Tchãozinho, quando incorporava, a gente tinha que bater palma para ele, ficava batendo palma. Existe até um hino do Tchãozinho que está sumido por aí. E aí depois descobrimos, mais na frente, depois a gente volta lá, que ele incorporava também em outro templo como palminha, entendeu? Aí ele mudou a tática, já não gostou mais das palminhas. Quando ele incorporava, ele cuspia na gente. Ninguém podia chegar perto dele. Quando ele chegasse perto dele, mas cuspia mesmo.
E aquilo ali, ele limpava o ambiente para a Pai Seta Branca incorporar, entendeu? Então ele era fora de série. Tinha a Justininha tinha morrido de ciúme dele. Quando alguma moça chegasse, sentasse perto dele ou conversasse com ele, ela batia nele, entendeu? Batia com a sombrinha na cabeça dele, aí ele ficava, tal, aquele negócio. Então, eram perfeitos. Bom, aí voltamos. Aí Tiãozinho mandou que nós fôssemos procurar um lugar e ele ia indicar onde seria quando a gente fosse para o rumo de Anápolis. Então nós pegamos 2 caminhonetes e juntou o corpo mediúnico, cabia em 2 caminhonetes, né? Então saímos para o rumo de Anápolis. Aí quando chegou num certo local, aí a mamãe mandou parar que Tiãozinho estava em cima de um piquezeiro. Que seria a nova cidade, a União Espiritualista Seta Branca, UESB. E foi ali que começou toda a nossa doutrina. Ali foi quando nós tivemos todas as experiências, todos os fenômenos, milagres, se é que existe. Então foi todo o karma da mamãe, e eu acho que até a ser consagrada a água foi nesse período da UESB, e que de lá ela teve toda a bagagem para fazer o que é hoje a nossa doutrina. E como é que era o espaço físico? Como é que eram as casas lá na UESB? Bom, as casas eram feitas de madeira, de tábuas. Nós fizemos o templo redondo, foi o primeiro templo nosso. Ele era redondo, tinha cúpulas lá em cima, como vocês já viram nas fotos. E cada um de nós tínhamos a casa. Foi lá que começou também um orfanato. A mamãe começou a juntar crianças. E foi lá também que ela fez um hospital. Foi lá que ela aprendeu que a cura é do espírito e não da matéria é para os médicos. Porque quando ela começou, nós fizemos as casas de mamãe, a casa dos outros médiums lá eram de madeira. Agora o hospital, que a gente chamava de hospital, o orfanato, tinha outra coisa lá, esqueci, de atender, né? Eram todos de palha, cobertura de palha, laterais e tudo. Mas esse hospital, Raul, ele era de atendimento espiritual ou de atendimento físico? Aí onde está o X da questão. A mamãe passou a atender as pessoas como se ela fosse um médico. Ela chegou a dar receita, a assinar receita, entendeu? Então, chegou ao ponto de ter 15 doidos amarrados nesse hospital dela. Louco, que vinha lá dessa cidade, que eu não sei o nome. Palmela? Palmela já estava mandando para ela os doidos. Louco, varrido. Eu cheguei a apanhar de louco. Então, você vê, ela ganhava muito remédio de amostra grátis e vovô Hindu receitava. Nessa época,
Era a vovô Hindu que dava a receita. Logo depois é que veio o Dr. Ralph. E o vovô Hindu passou, né, a dar a receita. E quem tomava conta à noite, às vezes, desses loucos, era Beto, tinha 16 anos, 15 anos, e outros rapazinhos, entendeu? Que não tinha ideia também. Então pegava o doido, começava a estribuchar, a gritar. Aí juntava uns 4, 5 remédios lá, nem sabia o que era, enfiava na goela do doido lá, fazia ele beber. E às vezes dava certo, às vezes o cara, puf, desmaiava, né? E aí o vovô Hindu chegou e falou: minha filha, você tem que cuidar do espírito, você tem que cuidar da parte espiritual. O físico, você manda de volta, manda para o hospital, você vai presa, e eu não vou com você não. Entendeu? Você que está assinando, não sou eu. Foi quando ela passou a entender e começou a dispensar. Os doidinhos, acabou o hospital, entendeu? Aí passou a só atender como albergue, daquelas pessoas que vinham fazer tratamento, igual nós temos aqui ainda. E foi lá também que eu tive o meu primeiro fenômeno. Eu, com 10 anos, eu já tinha problema, eu já tomava remédio controlado. Eu tinha um problema à noite, que eu acordava, gritava e saía doido, quebrava a cama. E mamãe passou a me dar um remedinho controlado. Então eu dormia tranquilo e tal. E um dia, ela tinha me dado um remédio, desses também de amostra grátis, e eu tive um problema à noite. Aí eu fui nela, estava lá a vovô Hindu, né? Ela nunca atendeu assim, incorporada, ela sempre pela evidência. Aí eu cheguei amanhã, o remedinho que a senhora me deu não valeu nada. Então, vê o que a senhora pode fazer. Nessa época ela ainda tinha assim, uma certa dificuldade de ver os dois planos ao mesmo tempo. Então ela ficou tal, e eu fiquei ali. Aí ela virou para mim, falou: vai lá, pergunta o Getúlio, que o Getúlio era o sabidão, né? Quem foi a raposa do deserto na Segunda Guerra? Tá bom. Aí fui lá, procurei o Getúlio. Getúlio era um morenão, entendeu? Meio, sabia ser brabo a hora que queria, entendeu? Não era fácil, assim, de... Muito bom, mas... A mamãe mandou perguntar aí, que a gente chamava ele de padrinho. A mamãe mandou perguntar quem foi, na Segunda Guerra Mundial, a raposa do deserto. Pra que ela quer? Não sei. Ela mandou perguntar e só isso. Aí ele... Raposa do deserto foi o general von Rommel, o maior estrategista, aquele negócio todo, da Segunda Guerra, lutou no deserto. E eu entendi lá pelas metades, né? E voltei nela lá, falei: maior, foi um general lá da guerra, não sei do que lá. Entendeu? Ela, então tá certo. Falei: meu remédio. Vim buscar foi o remédio, não foi história. Você já está curado. Esse general foi você, na última guerra. E aquelas coisas que você via, porque eu via como se fosse
umas ondas, vinha, entendeu? E vinha em cima e eu ficava desesperado por causa dele. E era justamente o deserto, entendeu? E eu até hoje não sei porquê, parece que as cobranças parou, tudo, e sei que eu nunca mais tive nada. E nunca mais tomei o remédio. E diga-se de nota que o Rommel, ele não concordou com Hitler e foi obrigado a tomar veneno. Dizem, mamãe, eu vi uma reportagem que ainda tem uma filha de Hitler ainda viu, de Hitler não, de Rommel. Mas, geralmente, porque eu tive 2 anos apenas para reencarnar.